Já acharam? Salmo 23 é rápido, né? Eu sei disso. Se falasse outro mais difícil, ficaria complicado, né? Mas Salmo 23 é rápido. É um dos salmos mais conhecidos, até quem não é crente sabe do Salmo 23. Salmo 23, Salmo 91, para muitos são os que mais são lembrados. Quando fala de Bíblia, é o Salmo 23 e o Salmo 91. Então ele diz assim, no verso 1 do Salmo 23. Todos já sabem decorar nisso aqui, né? Então vamos lá. O Senhor é o meu, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o quê? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um salmo muito bonito, né? Se for pensar assim, é uma coisa muito bonita de você ler, você vê que o salmista aqui, o grande rei Davi, está aqui dando honras ao Senhor, falando que o Senhor é o pastor dele, de nada ele teria falta. Porque se você tem Jesus na sua vida, tem o Senhor na sua vida, você não tem falta de nada, não é isso? Porque Jesus te supre, o Senhor sempre vai te suprir em todas as circunstâncias. Mas você vê que o salmista está falando, o Senhor meu pastor não vai faltar. Hoje a gente vai se embasar no verso 2, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas o quê? Agitadas? Turbulentas? Aquela turbulência de avião que faz o avião tremer, a pessoa fica em pânico. Já pegaram turbulência no avião? Quem já pegou já? Terrível, né? Fica tremendo, chacoalhando o avião, vai cair, vai não, é só turbulência. Mas ele fala que águas o quê? Tranquilas, aquele riozinho ali na chapada, aquela coisa transparente, aquela coisa bonita, né? Aquela coisa boa que todo mundo quer, o quê? Tranquilidade. Ou você quer problema? Eu creio que você não quer problema, né? Quantos aqui quer problema? Não quer, ninguém levantou a mão. Até escondeu no bolso. Não quero mesmo, quero paz, eu quero tranquilidade. E muitas pessoas estão buscando isso, mas você vê aqui, quem é o que o guia para essas tranquilidades, para essas águas tranquilas, para esses pastos verdes? Quem é que guia? É o bom pastor, né? O bom pastor, o Senhor é meu pastor, então é o Senhor. É Deus que nos guia a essas águas tranquilas, esses pastos verdes. Mas é quando nós deixamos Ele ser o quê? O nosso pastor, né? Porque Deus Ele já é, não é? Nunca deixou de ser Deus. Ele é e sempre será Deus. Ele é o grande eu sou, o Yahvé. Ele é Deus, então para Ele não muda. O que vai mudar é para nós. É se nós vamos adotar Ele como nosso pastor, nós vamos colocar Ele como nosso pastor na nossa vida. Porque Ele está aí, Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor, o nosso Deus. Mas se nós colocamos Ele na nossa vida ou não, tem uma grande diferença. E qual é a diferença? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Esse é o nosso intuito, nossa mensagem de hoje. Qual o caminho que nós estamos seguindo para chegar até essas águas tranquilas, até esses pastos verdes? Para onde nós estamos querendo ir? Que desse modo que nós estamos pensando, que nossa vida está caminhando, que está indo, dia após dia. Eu até conversei com um amigo ontem à noite, nem respondi, que estava tarde demais já. Aí eu deixei para responder hoje de manhã, que é uma coisa mais complexa. Mas ele estava falando, estou indo, a minha vida está indo, dia após dia, mas está indo. Eu até brinquei, né? Está igual o Zeca Pagodinho, né? Só deixando a vida levar. Porque a pessoa vai indo dia após dia, não sabe o que está se passando, ela apenas vai, dia após dia, caminhando, dia após dia, naquela vida medíocre, naquela vida que não faz sentido para ela, mas ela está ali, dia após dia, naquela situação. Ela aceita aquela situação e não quer mudar. Ele até falou ontem comigo, ele falou assim, olha,
eu quero mudar, eu não quero ficar mais assim. Eu falei, já tá bom, já é o primeiro passo para uma mudança, é você querer sair dali, é você querer mudar. Porque nós queremos, às vezes, os pastos verdejantes, as águas tranquilas, mas nós não queremos deixar Deus nos guiar. Porque, às vezes, o bom pastor que está aqui, o Senhor, o nosso Deus, às vezes Ele vai nos deixar andar por caminhos que são mais difíceis. Você lembra o povo de Israel? O povo de Israel sabia ir até Canaã, até que sabia, mas ia passar por um vale cheio de filisteu. O que Deus falou com eles? Falou, não vai por aí não, porque aí vocês vão ter batalha logo em seguida, e vocês ainda não estão prontos para suportar essa batalha. Vai pelo outro caminho. Qual caminho? Do Mar Vermelho. Aí você fica pensando, né? Pelo caminho do Mar Vermelho. Quem já conhecia o trajeto fica imaginando, né? Aonde ele quer chegar com isso? Porque tem que atravessar um mar. Como é que nós vamos fazer? Mas eles foram. Por quê? Por mais que o caminho seja difícil e complicado, mas é difícil e complicado para quem? Para nós, né? Ao nosso olhar, a nossa visão sobre aquele caminho é complicado, é difícil. Você olha assim e fala, meu Deus, mas eu vou ter que passar por tudo isso. Mas Deus está dizendo, mas quem está com você? Quem está caminhando junto com você nessa empreitada, vamos dizer assim, né? Nesse serviço, nessa situação? Quem está caminhando? Não sou eu. E o Mar Vermelho era difícil para Deus abrir? Mas é difícil para nós quando nós estamos olhando. No nosso olhar, nós vamos fazer igual aquele povo. O povo chegou lá em frente e falou assim, e agora, Moisés, o que nós vamos fazer? Porque Faraó vem aí. E o caminho está o quê? Fechado. Não tem para onde sair. Onde está o Deus agora que nos tirou do Egito, que ia nos levar até uma terra? Cadê Ele? Para onde que Ele foi parar? Às vezes nós estamos assim. Deus nos deu uma missão, nos deu um caminho, mas é um caminho difícil, é um caminho muito complicado, muito, às vezes, desanimador, que você olha assim e fala assim, mas é só problema, é só situação difícil, mas você não tem ideia da recompensa que tem logo após. Porque nós estamos somente vendo as situações difíceis, os problemas, nós queremos somente a tranquilidade, não é isso? Você não quer paz? Para ter paz, às vezes, nós vamos passar por situações que vão nos desanimar, vão nos abater, mas nós temos que estar o quê? Firmes no nosso pastor, sabendo que Ele nos guia para um lugar que só Ele sabe. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegarmos até o Pai, nós temos que falar com quem? Com Jesus. Ele é o caminho. E Ele nos segue, vai nos guiar por esse caminho. Mas a escolha é nossa, sermos guiados ou não. Que preste bem atenção, como eu tenho falado. Deus nos guia quando nós deixamos Ele nos guiar. O bom pastor guia a sua ovelha. Você vê que, até o pastor Carlos falou semana passada aqui, quem esteve presente sabe, que lá no Oriente Médio as coisas não são bonitas igual a gente pensa, que é aqui no Brasil, né? Aquele verdinho, aquele mato bonito, aquelas coisas bonitas, não, lá é diferente. Ainda mais em Israel, onde que Davi era um pastor de ovelhas na sua juventude. E lá, por incrível que pareça, as crianças são os que mais são pastores de ovelhas. Elas praticamente crescem junto com as suas ovelhas. E a ovelha só escuta a voz de quem? Do pastor. A ovelha só está com seus ouvidos voltados para quem? Para o pastor. Uma ovelha não aceita que outra pessoa chegue lá e fale com ela, ela vai obedecer? Não. Será que nós estamos sendo ovelhas de Deus? Desse bom pastor? Que na hora que ele fala, nós escutamos somente a voz dele. Que para você ser guiado, você tem que escutar alguém, não tem? Até os pensamentos da sua cabeça, as coisas que você pensa, você vai dar ouvidos. Então, você sempre vai por algo que vai te fazer motivar a ir para aquele caminho. O que tem te motivado a ir para os caminhos que você está percorrendo? É Deus falando com você, mostrando o caminho que você tem que andar? Ou é as suas próprias conclusões ou as conclusões de terceiras pessoas que falam com você?
Porque uma ovelha totalmente entregue ao seu pastor vai aonde que ele manda, aonde que ele ordena, aonde que ele está ali para guiá-la. Como diz o outro, nós estamos sendo ovelhas ou bodes. Está amarrado, né? Bode não. Fala assim, eu não sou bode. Eu sou ovelha de Deus. Amém. Eu gostei do entusiasmo. Muito bom. Mas você vê que se nós estamos ovelhas de Deus, nós sempre vamos ser guiados no caminho dele. O caminho que ele escolheu para nós. Você tem certeza que Deus tem uma história para você? Você tem certeza que Deus, lá do ventre da sua mãe, Ele tem uma história para você caminhar, para você ser guiado, e você vai encerrar sua carreira, sua fé, concluindo aquilo que Deus prometeu para você? Você tem certeza disso? Então, esse é o caminho que Deus te deu. Percorra ele. Ele, desde o ventre da sua mãe, Ele te deu um caminho para você ser guiado. Deixe Deus guiar a sua vida. Ele sabe aonde vai ser bom para você. Não escolha você, por pensamentos, de você olhar e falar, mas tem um mar ali na frente, tem coisas grandes ali na frente. Olhe para Jesus, Ele não está olhando para mar nenhum, para dificuldade nenhuma. Ele está olhando para o que Ele pode fazer no final daquela história. Deus cumpre promessas na sua vida, na nossa vida. Nós apenas temos que ser guiados, deixar-nos ser guiados para poder completar o caminho que Deus preparou para nós. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí no Salmo 32. Só passar um pouquinho. Verso 8. É muito conhecido também, muitas pessoas conhecem. Ele fala o seguinte, acharam? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves o quê? Guiar-te-ei com o quê? É com os olhos de quem? Com os olhos de Deus, não é isso? Então Deus vê dificuldades? Deus vê coisas impossíveis de ser alcançadas? Por quê? Ele é Deus, né? Nada é maior do que Ele. Você não concorda comigo? Tenho certeza que você concorda. Então Deus é um Deus grandioso, não tem impossíveis para Ele. Por isso que Ele fala o quê? Vou te guiar com os meus olhos. Vai ser com os seus olhos vendo as dificuldades? Não, né? Vai ser com os meus olhos, porque eu vejo além do que você pode ver. Eu vou ver mais à frente. Eu não vou ver essas barreiras que você tanto olha, as barreiras de sofrimento, de angústia. Eu estou vendo lá na frente. Você conquistando, você adquirindo. É isso que eu estou vendo. Você tendo já a paz de Deus sobre a sua vida. Tendo esses pastos verdes, pastos calmos, aonde nós vamos poder usufruir. É isso que Deus está falando, e Ele fala aqui no verso 9, aqui que é terrível, né? Aqui que Ele pega pesado, alguns vão achar, não, aqui não, vamos ler só o 8, né? O 9 é meio pesado. Não sejais como o quê? Nem como o quê? Eita, né? Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Ele está falando, olha, não seja o quê? Teimoso, não é assim? Vamos colocar no linguajar que todos possam entender. Não seja teimoso. Eu estou falando para você que é por esse caminho. Mas você está querendo por onde? Pelo outro, que para você, pelo outro, é mais fácil. Cuidado. Quando o caminho está fácil demais, duvide, suspeite. O diabo jamais vai querer você ganhando alguma coisa, andando fácil demais. O diabo jamais vai aceitar uma coisa muito leve para você. Ele vai querer pôr dificuldades. Mas quem está com Deus está com quem? Está com tudo. Lembra o que ele falou? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Se o Senhor está comigo, eu tenho tudo.
Então você vê, o diabo pode criar situações. Muitas pessoas veem o diabo, eu até tenho uma analogia para falar com vocês hoje, que elas veem o diabo agindo e falam assim, nossa, mas está difícil, está complicado. Vocês já viram a sombra? Eu tenho certeza que já viram, né? Uma sombra de uma pessoa? Já, né? Quando tem muita luz, tem o quê? Tem uma sombra, né? Você já viu a sombra de um caminhão passando na rodovia? Pega aqueles bitrem, aqueles caminhão grande, aquelas coisas enormes. Se ele passa do seu lado, a sombra é grande? É grande, né? Coisa grandiosa. Você fala assim, meu Deus, como é que o cara pode dirigir um negócio desse tamanho, né? Um caminhão desse, coisa grande. Mas a sombra é grande, não é? A sombra passando na sua frente, em cima de você, faz alguma coisa com você? Não, né? Ela pode ser grande? Pode, mas o que é maior? A sombra ou a luz está batendo no caminhão que está dando a sombra? É assim na nossa vida. Deus é a nossa luz. O diabo é apenas a nossa sombra, que pode ser grande aos seus olhos, mas em dimensão à luz, não é nada. A sombra vai te fazer alguma coisa? Ela está ali, não está ali? Mas ela te faz alguma coisa? Não, né? Por mais que ela fale assim, nossa, mas ela é maior do que eu. Ela te feriu? Ela fez alguma coisa? Não. É isso na nossa vida. A luz de Deus na nossa vida vai nos resplandecer. O diabo não vai poder nos encostar, não vai poder fazer nada, porque nós temos a luz de Deus na nossa vida. A sombra pode ser grande, você pode olhar assim, mas o diabo está aqui, ele vai ser andar, ele vai estar ao derredor, mas ele vai fazer alguma coisa? Não. Quando nós temos a luz de Deus na nossa vida, o diabo não pode fazer nada, mas só nós temos a luz de Deus quando nós somos guiados por Ele. Quando nós nos deixamos ser guiados por Ele, não sejamos teimosos de andar por caminhos que nós achamos que é o caminho certo. Quem tem um caminho certo é Deus, é o nosso pastor, é o nosso grande, bom pastor. Lá em João 10 ele fala, eu sou um bom pastor. Você vê que ele fala aqui, não seja que precisa, que atire de ti. Por quê? Às vezes nós somos teimosos, às vezes nós queremos ir por um caminho mais fácil, um caminho que nós achamos que é o correto. Um caminho que nós achamos que vai ser o mais fácil. Que nós irmos por ali, vai ser mais fácil. O povo saiu do Egito achando que ia pegar o caminho mais fácil. Mas o mais fácil é acabar com eles, porque tinha os filisteus logo ali na frente. Os filisteus armados, prontos para a guerra, estavam guerreando já. E para quem sabe, os filisteus eram o povo que mais odiava, entrava em guerra com o povo de Israel. Eles não gostavam nem que citasse o nome de Israel no meio deles. É um povo que tinha raiva de Israel. Então eles falaram, vamos para o lado mais fácil, o lado mais curto, nós vamos chegar rápido lá na terra, né? Coisa maravilhosa. Deus fala, não vai por aí não, porque aí você vai se dar mal. Moisés, guia o meu povo pelo outro lado. É isso que Deus faz com nós. Quando nós estamos aqui ouvindo a mensagem do pastor Carlos, Deus está falando com ele o quê? Pastor Carlos, guia o meu povo para onde eles vão crescer, para onde eles vão passar as dificuldades. É isso que ele está falando com Moisés. Moisés, leve meu povo para o Mar Vermelho. Talvez você fale assim, mas o Mar Vermelho? É, por lá mesmo. Leve eles por lá. Mas lá vai ter um mar na frente, não importa, Moisés. Não importa nada, porque eu guio conforme o quê? Os meus olhos. Você não está indo pelo que você está vendo, Moisés. Você está indo pelo que eu estou vendo. Eu estou vendo a terra prometida. Eu estou vendo você passando pelo Mar Vermelho, com ele um caminho a seco. É isso que eu estou vendo. O que você está vendo no caminho que você está andando? Já parou para pensar isso? O que você está vendo? Quais situações que você está andando, que você está vendo acontecer na sua vida? São situações complicadas, difíceis. Talvez você fale assim, olha, na minha vida, nesse caminho que eu estou percorrendo, só Jesus na causa, né? Glória a Deus. Fala assim, aleluia. Muito bom. Eu gosto quando é assim, só Jesus na causa, porque
É só Ele que vai poder te guiar. Você vai ter que deixar ser guiado. Se você não deixar ser guiado, você não vai andar para lugar nenhum. Então é hora de você deixar Jesus te guiar. O povo chegou de frente ao mar, só era o quê? Só era Jesus na causa, né? Só era Deus na causa deles, não tinha para onde ir. Mas Deus abre um caminho aonde não tem caminho a andar. Quer ver uma coisa? Abre aí na sua Bíblia, Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Agora eu quero ver achar rápido. O salmo foi fácil, né? Já acharam? Se não acharam, chama o obreiro aí, o pastor, que ele vai te ajudar. Só levantar a mão aí. Naum é mais difícil, né, de achar, mas você vai conseguir. Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é um Deus o quê? Zeloso, um Deus que cuida, um Deus que está ali sempre e não quer qualquer jeito, né? Quer ter um zelo, um capricho, algo melhor e maior. E que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de quê? De furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por quê? Por inocente. O Senhor tem o quê? O Senhor tem o seu caminho em meio o quê? Na tormenta e na tempestade, e as nuvens são como o quê? O pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta o quê? Na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é o quê? É bom. E o que mais? E conhece o quê? Os que confiam nele. Que coisa maravilhosa esses Naum, né? Olha só o que ele fala, ó. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, se você é ovelha de Deus, ele conhece você, né? Se você tem deixado ser ovelha do Senhor, ele te conhece. Ele te conhece, e no meio da angústia, ele é uma fortaleza, porque ele é o quê? Ele é bom. Deus é bom, não esqueça disso. Talvez tenha passado por momentos difíceis, mas Deus é bom.
É o diabo que não presta. É Deus que vai fazer a sua vida algo diferente hoje. Porque Ele é bom. Ele tem uma fortaleza para você ir no meio da sua angústia, no meio da sua dor. Porque Ele te conhece. Ele sabe o que você está passando, as dificuldades que são, os dia a dia, o seu dia a dia. Eu não conheço, mas Deus conhece. E só Ele pode resolver a sua situação. Talvez eu não possa. Talvez você venha falar comigo e eu falar assim, olha, isso aí, como você falou no início. Lembra quando você falou que o seu problema é só Jesus o quê? Na causa. Quando Deus entra na sua causa, ela vai ser resolvida. Deixa Ele entrar hoje na sua causa. Se você está falando para Ele só Jesus na causa, então deixa Ele entrar na sua causa, porque Ele vai resolver. Talvez você não tenha deixado ainda, mas fala assim, hoje eu vou deixar. Hoje Ele vai entrar na minha causa. Você vê que Ele tem um caminho. Versículo 3, ele fala, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o quê? O seu caminho no quê? E na tempestade. Olha só que coisa maravilhosa. Você está passando por momentos difíceis, momentos de sofrimento, mas Deus tem um caminho para tirar você dali. Você imagina o pastor de ovelhas, que está vendo a situação, um perigo na frente dele. Tem lobos, tem leões. Você lembra de Davi? Saul foi questioná-lo, porque ele se prontificou a ir combater contra o gigante. Davi só foi porque ele sabia que Deus estava com ele. Quando você tem Deus na sua vida, você não tem medo de quê? De nada, né? Lembra que eu falei da sombra? O gigante por ele ser grande, mas grande para os outros. Para Deus estava lá no céu, era somente mais um que ele iria derrotar. Mas você vê que Davi chega e fala com ele, olha, meu rei, chegou uma vez um leão e um urso, matei os dois, um de cada vez, veio um leão primeiro, dias depois veio um urso, e eu matei. Por quê? O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele quer o mal da ovelha? Não. Então, se ele vê o mal, ele vai já saindo daquele local, saindo daquela situação. Por quê? Ele não quer ver o mal das suas ovelhas. Ele não quer ver as ovelhas padecer, não quer as ovelhas chorando, não quer ver as ovelhas fazendo nada. Ele quer levar as ovelhas para onde? Lembra que nós lemos no início? Para as águas tranquilas, para os pastos verdes. Ele vai levar para o problema. E se ele está vendo o problema chegando, ele vai fazer o quê? Vamos tocar as ovelhas para outro lugar. Vamos tocar elas, porque onde elas estão aqui é perigoso. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele está vendo o problema ali na frente. Só que às vezes nós estamos o quê? Fala assim, misericórdia. Eu não vou ser teimoso mais não. Nós somos teimosos. Nós estamos vendo que a situação está complicando. Mas nós achamos que pela nossa força nós vamos conseguir ir. Mas não é na nossa força. É na força de Deus. É Ele que vai nos guiar. Você vê aqui, ó. Ele tem um caminho. Somos nós que temos um caminho? Não, é o Senhor que tem um caminho no meio da tormenta. É o Senhor que, em meio à dificuldade, em meio à situação, fala assim, ó, peraí, ó. Já que você agora quer me ajuda, você está passando por isso, eu tenho um caminho para você que você vai desviar de tudo isso aí. Eu tenho um caminho. Você vê que Jesus estava no barco, o barco estava o quê? Quase afundando, né? Era uma tormenta, era uma tempestade, os discípulos apavorados. Até que chamaram Jesus. Jesus acordou, viu aquela situação e falou assim, o que ele falou? Vento se acalme, a tempestade se acalme, o quê? Se acalmou. Tudo que ele estava fazendo barulho, que ia fazer o barco virar, ia fazer aquela tormenta toda, cessou. Quando Jesus entra no lugar, entra na nossa vida, a tormenta acaba. Por quê? Jesus é o nosso guia e Ele tem sempre um caminho melhor para nós. Entenda e compreenda isso. O caminho de Jesus, por mais que às vezes você pense assim, é difícil, é complicado, mas Ele estando ao seu lado, nada é impossível. Quando chegar ao ponto que você não aguentar mais, você vai falar comigo, é só Jesus. E Ele vai entrar em cena e vai
fazer realizar aquela situação. Não importa o que você está vivendo, se para você é pequeno, é grande, para Jesus é o momento dele resolver a sua vida. E Deus quer resolver. Ele é um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Você lá no Salmo 68:6 fala que ele não, somente os rebeldes que habitam em terras secas. É só os rebeldes, porque os rebeldes querem somente andar por si só. Ele quer somente andar do jeito que eles acham que tem que andar, porque eles acham que eles sabem tudo. Eles acabam andando em terra seca, em terra que não produz nada. Somente eles. Mas fala assim, eu não sou rebelde. Fala assim, não, vai que você é rebelde, né? Não, tá amarrado. Fala assim, não sou rebelde não. Eu não sou rebelde. Eu ando pelas terras cheias de mananciais de Jesus. Eu ando pelos pastos verdes, águas tranquilas. Eu sou ovelha de Deus. Deixe Deus te guiar pelos pastos verdejantes. Ele tem um caminho para te guiar. Ele tem uma situação para te envolver, por mais que seja tamanha pressão na sua vida. Ele quer te fazer você sair dessa pressão toda, para poder experimentar aquilo que Ele tem para você. Lembra que eu falei no início? Nós temos uma história, não temos? Você quer concluir ela? Tenha Deus ao seu lado. Mas você fala assim, mas eu já estou muito velho, já passei da idade já, meus sonhos já foram já. Não descarte seus sonhos por nada nesse mundo. Deus não descartou nenhum deles ainda. Por que você está descartando? Você vê que, imagina se José tivesse descartado os sonhos dele. José tinha sonhos, ele viu, você sabe da história de José. Ele sonhou várias vezes, ainda contou para os seus irmãos, que gerou inveja, ódio no meio da família. Até que ele foi vendido como escravo no Egito. Você imagina, ser vendido e ir como escravo ao Egito. Os sonhos poderiam acabar ali, né? Mas para José não tinha acabado ainda. Por que José não tinha acabado ainda? Você sabe por quê? Ele foi vendido escravo. Mas Deus saiu do lado dele? O tempo todo. Deus estava ali ao lado de José em meio ao Egito. Você vê que ele fala lá em Gênesis, fala que onde José tocava, crescia, multiplicava, as coisas iam bem. Por quê? O Senhor de José estava com ele. Não importa o caminho que você está passando, se você estiver no caminho que Deus preparou, por mais que aos seus olhos seja o quê? Difícil. Mas ele falou que ia guiar segundo os olhos de quem? Dele. Aos olhos de Deus. Então, aos olhos de Deus, nada é o quê? Impossível. Para muitos, escravo no Egito jamais chegaria a governador, né? Não tem lógica. Não faz sentido. Mas aos olhos de Deus, Deus já sabia que lá que ia se cumprir. Às vezes Deus está te moldando, está te capacitando, está fazendo você passar por situações que você fala assim, mas, meu Deus, precisa de tudo isso? Precisa. Porque você não sabe o que vem depois daquilo dali. Você está preparado? Você está capacitado para aquilo que Deus tem para você? Porque se você não tiver, Ele te capacita. Mas Deus quer cumprir em todos nós o seu caminho, a sua vontade. Aquilo que Ele preparou desde o ventre da sua mãe, Ele quer concluir. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta o quê? Vazia. Se ela foi dada, ela vai se cumprir. Nós temos que dar espaço para o quê? Para Deus na nossa vida. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Senhor. Ele é um Deus glorioso, um Deus poderoso. Você vê que lá, vamos para encerrar lá em João 10. Nós já vamos encerrar. Abre aí João 10.
Já acharam João 10? Mais fácil que Naum, né? Bem mais fácil. João 10, versículo 9. O que diz aí? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Lembra do Salmo 23? O ladrão. Quem é o ladrão? O diabo, é isso mesmo. Não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim o quê? Com a abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá o quê? Dá vida pelas suas ovelhas. Pula para o versículo 27. Pulou? 27. As minhas ovelhas ouvem o quê? E eu o quê? E elas me seguem. E dou-lhes o quê? A vida eterna. E nunca onde quê? Perecerão. Onde perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Que coisa maravilhosa. Lembra que nós lemos Naum? O Senhor, Ele é o nosso Deus. E nós temos que ser guiados por Ele. Porque Ele tem um caminho em meio à tormenta, Ele tem um caminho em meio a situações, Ele abre portas e fecha portas. Você vê que Ele diz lá no versículo 7, versículo 8, na verdade versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, vai ver o quê? Achará o quê? Pastagem. O que nós estamos falando desde o início? De um caminho onde as águas são tranquilas, aonde nós teremos descanso. E aonde está o nosso descanso? No Senhor. Então o que nós precisamos? De Jesus na nossa vida, de Deus na nossa vida. Não é pasto verde, não é água tranquila. O que nos leva até lá é o quê? Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta em meio à situação. Se nós estamos com Jesus, Ele nos leva até lá. Nós temos que estar com Ele. Nós temos que buscar a Ele. Estar sempre buscando incessantemente mais de Deus na nossa vida. Nós temos que buscar todos os dias. Você tem orado todos os dias, tem buscado Ele todos os dias, tem lido sua Bíblia todos os dias. Todos os dias estará com você também. É assim. Jesus é o nosso guia. Você vê que ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Jesus te conhece? Ele te conhece? Isso já é bom, né? Se Ele te conhece, é porque você tem sido uma ovelha de Deus. Ele quer conhecer a todos. Ele sabe o que é todos, mas nem todos estão dispostos a ouvi-lo. Como eu falei no início, às vezes estamos sendo meio rebeldes. E a rebeldia não é de Deus. A rebeldia não leva a lugar nenhum. Você vê lá em Salmo 68, fala que leva a terra seca. Você quer terra seca? Ninguém quer, né? Ninguém vai querer uma terra que tudo que você joga lá não frutifica, não acontece nada. É seco. Mas uma terra que frutifica, que multiplica, onde Deus está ali, aí todos querem. Queira essa terra também. Para você ter ela, tem que ter Jesus na sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vê que ele fala, ó, eu as conheço, elas me seguem, e eu o quê? Dou-lhes o quê? A vida eterna. É o nosso maior tesouro. Porque vai adiantar você fazer alguma coisa aqui na terra e na eternidade você não ir para o céu? Não vai adiantar nada. Mas Ele nos dá a vida eterna. E ninguém há de quê?
perecer e nem arrebatará das minhas mãos. Você está nas mãos de Deus. Quando você está nas mãos de Deus, nada te tira de lá. Nenhum mal pode tirar você quando você está nas mãos de Deus. O diabo não pode fazer nada. Ele pode cirandar, conforme diz as Escrituras, que ele ciranda, ele está ao derredor, rugindo e bramando como um leão. Mas é somente o quê? Uma sombra, né? A sombra não faz nada, não faz mal a ninguém. É somente uma sombra, porque a luz de Deus está na sua vida. Deixe que essa luz brilhar. Quanto mais ela brilha, mais a sombra fica com raiva, né? Mais ela acha que o que está acontecendo, essa luz brilhando. O diabo fica revoltado com você. O que está acontecendo com ele? É uma luz muito forte, não consigo chegar perto dele. Porque Deus estando perto de você, o diabo não chega. Ele só pode, no máximo, cirandar. Deixe Deus brilhar na sua vida. Deixe Deus ser o seu tudo. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Ele é o seu tudo. Se você tem tudo que é Deus, Ele vai te guiar, Ele vai te mostrar, Ele vai guiar você por uns caminhos que você jamais imaginou passar, mas Ele vai estar junto com você para o que der e vier, vai estar do seu lado. Não há nada, nenhum mal, nenhuma dificuldade, nada impossível. Lembra que eu falei do povo de Israel chegando em frente ao Mar Vermelho? Para eles era o quê? Impossível, né? O que Deus falou para Moisés? Marche, vai em frente. Não para. Pode ir. Mas o mar está ali? Pode ir. Mas o problema está ali? Pode ir. Eu estou com você. Vai em frente. Você imagina aquele povo passando numa terra seca, atravessando o Mar Vermelho, olhando a profundidade que era aquilo, com duas paredes de água ao seu redor. Olhava para um lado, uma parede de água imensa, ou do outro, outra parede de água. Mas eles estavam caminhando o quê? A seco. Não tinha água onde estava caminhando, não precisou nadar, não precisou fazer nada. Então o problema era grande. E estava ali naquelas paredes, olhando, falando, olha só tanta água, né? Mas eles estavam caminhando a seco. Porque Deus prepara um caminho em meio à tempestade, em meio ao sofrimento. Deus prepara um caminho. Para você pode ser grande aquela parede de água. Para Deus era só mais um rio. Era só mais um caminho que Ele iria abrir. Tenha Jesus no seu coração. Tenha Jesus na sua vida, que Ele abrirá os caminhos aonde não tem. Coloque sua confiança em Deus, coloque sua esperança em Deus hoje, que hoje Ele tem algo fantástico para fazer na sua vida. A sua vida não será a mesma a partir de hoje. Deus tem algo maior para você, algo maior para a sua vida. Não importa a situação que você está passando, a dificuldade que é, Ele vai abrir um caminho que você jamais poderia esperar. Talvez é na sua vida particular, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua prosperidade, onde quer que seja. Você fala assim, mas para mim não tem mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer. Coloque Jesus na sua causa. Fale, só Jesus na causa. Então está excelente. Quando Jesus está na sua causa, não vai existir mais causa nenhuma porque Ele vai resolver. Amém?